convidados, parentes, amigos, colegas, todos que entenderam o convite feito. Uma alegria estarmos aqui nesta noite para mais um ato, primeiramente de gratidão a Deus, e depois de compromisso, primeiramente com Ele, e depois de um casal que se une pelos eternos laços do matrimônio. Eu gostaria de convidar a todos para ficarem em pé, por favor. Ao Senhor nosso Deus, com uma oração, e apresentando esta cerimônia perante Ele, o Criador de todas as coisas, o Criador do Universo, o Criador, Autor das nossas vidas. Gostaria de convidá-los a fechar os olhos neste momento e a levar seus corações, seus pensamentos a Deus neste momento. Para este ato solene na Tua presença, a união de duas vidas, ó Pai, perante o Senhor. Deus eterno, nós pedimos a Ti que abençoe cada presente, ó Deus, cada amigo, cada convidado, cada parente, cada família que está aqui representada. Nós louvamos o Teu santo nome e declaramos aberta, Pai, essa solenidade, esta reunião na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Não me olhe
E as palavras são iguais, uma frase ou uma canção, mas é nova emoção. Eu e você, eu e você, eu e você. Meu amor, eu te decorei só no olhar, porque Deus me viu e abençoou. Nada pode separar. Nosso amor é como um rio que se entrega para o mar. Meu amor, eu te decorei só no olhar. É pra valer, é pra ficar. Preciso te aprender, porque toda minha vida eu vou te Eu gostaria que todos ficassem em pé, por gentileza. Uma palavra que se encontra registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, e são registradas essas palavras. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu gostaria de ler também, para complemento do tema, no Evangelho também, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 46. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém. Pode sentar, por favor. Os textos que nós lemos são palavras dele, de Jesus. A primeira coisa que nós achamos aqui muito interessante é que o Senhor Jesus Cristo aqui fala de aproximação, quando ele menciona esse simbolismo da construção de uma casa sobre uma rocha ou sobre a areia. Ele diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então a primeira coisa que nós vimos nesse texto aqui é que, para todos nós,
e também para o casal, Jane e Nilson, que se encontram aqui agora perante o Senhor Deus Todo-Poderoso, para estarem sendo unidos no laço do matrimônio. O que nós vimos nesse texto aqui fala de aproximação. Aquele que vem a mim, diz o Senhor. Nilson e Jane já vieram a Jesus. E por causa disso, eles estão começando a construir as suas vidas, ou seja, construir a sua casa, não na areia, mas na rocha. E a rocha, aqui, o próprio Jesus se refere a Ele mesmo como a rocha, porque é aquele em quem deve ser baseadas todas as coisas, e principalmente o viver aqui na terra. A segunda coisa que nós vemos também nesse texto aqui que Jesus fala é a respeito do ouvir. O ouvir no sentido não apenas de escutar, mas no sentido de dar ouvidos às palavras, dar ouvidos aos ensinamentos, de atender aos ensinamentos de Jesus. E ele diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, ou seja, que atende às minhas palavras, que quer seguir aquilo que eu estou ensinando, é considerado simbolicamente como aquela pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. E o Nilson, mais a Jane, se comprometeram já perante Deus. E eles também já deram ouvidos à palavra falada, à palavra escrita, à palavra proclamada. E estão começando a edificar as suas vidas, a edificar a casa que é a vida deles aqui na terra, em cima da rocha e não em cima da areia. E a terceira coisa, o Senhor Jesus diz que quem ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. A terceira coisa é praticar. A prática aqui é viver na prática da palavra de Jesus, aquilo que ele falou, o que ele ensinou, o que ele proclamou. Praticar os ensinamentos dele, de Jesus Cristo. Jane e Nilson, vocês estão aqui agora, acima de estar perante homens e mulheres, perante a sociedade, vocês estão perante Deus. E acima de todas as coisas, o compromisso de vocês, que vocês estão assumindo hoje aqui, é um compromisso de vocês dois se unirem perante Deus, o Deus Todo-Poderoso, que criou as vidas de vocês. E a casa que vocês vão construir, não estamos falando de tijolos, de areia, de cimento, estamos falando de uma vida que se une à outra para viver comumente uma vida de casados no lar. E essa vida, esta união de vocês, esta junção que vocês estão agora fazendo perante o Senhor, é preciso de ser uma casa construída na rocha. Toda casa construída na areia ou em terreno sedimentoso desaba, mas aquela que é construída sobre a rocha, ela permanece firme, porque as lutas vêm, as tempestades vêm, as águas vêm, os ventos vêm, dão de ímpeto, e se estiver firmada, ou se estiver construída na areia, certamente desabará. Mas se estiver construída em cima da rocha, que é Jesus Cristo,
permanecerá até cumprir o objetivo aqui na face da terra. Aquele objetivo que Deus deu para a alegria do homem e o contentamento e a glória de Deus. E essa é uma oportunidade também maravilhosa, muito singular. Nós vemos aqui os rostos de irmãos, de conhecidos, de parentes, e também os rostos aqui de muitas pessoas algumas pessoas que nós não conhecemos ainda. Alguns, primeira vez, outros estão nos dando a honra de estarem aqui juntamente conosco nesta cerimônia. E esta palavra, além de ser dirigida aos noivos, também é aplicada à sua vida, sabia? Quando Jesus fala aqui de construir a casa na rocha, ou construir sobre a areia, ele está dizendo aqui a respeito de padrão de vida. O tema daquilo que Jesus falou é vida, modo de viver. Como eu estou vivendo a minha vida aqui na terra? Jesus fala de padrão de vida, de modo de vida, de comportamento de vidas. A primeira coisa que ele diz aqui é que há necessidade de cada um de nós, eu e cada um de vocês, se aproximar de Deus, se aproximar dele. Segunda coisa, ele convida para ouvir aquilo que ele fala, para ouvir o seu ensinamento, mas não ouvir no sentido apenas de escutar e deixar para lá, mas de ouvir no sentido de dar ouvido e segui-lo, seguir os seus ensinamentos, seguir a sua palavra. E em terceiro, praticar as palavras que ele ensina, todos os seus ensinamentos. Eu preciso seguir, você precisa seguir, todos nós precisamos seguir. E é interessante, quando a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de Gênesis, primeiro livro, até o Apocalipse, o último livro, tem esse convite em suas páginas. E ela também dá a seguinte informação, muito preciosa. A única maneira, a única forma de uma pessoa, qualquer que seja ela, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, de qualquer raça, de qualquer nacionalidade, de qualquer nível da sociedade, a única maneira que existe de uma pessoa se livrar da perdição eterna é entregar a sua vida a Jesus. A única maneira é dedicar a minha vida, a sua vida, a Ele e seguir os seus ensinos. E eu tenho prazer nessa noite de falar diretamente a sua vida. Você veio para participar de uma cerimônia de casamento, mas é uma oportunidade tão maravilhosa que Deus concede a você, concede a cada um de nós, também de nos tornarmos vidas unidas a Jesus Cristo. Poderemos, como por assim dizer, que é também uma figura bíblica, nós nos unirmos a Jesus Cristo em um casamento espiritual. E nesta noite, lá no fundo do seu coração, da sua alma, eu gostaria que você não estivesse
apenas 100% atentos a uma reunião, a uma cerimônia de casamento, mas você estivesse, em primeiro lugar, atento à eternidade. Porque todos nós entraremos na eternidade, nós já fazemos parte da eternidade. E é necessário, conforme nós já depreendemos da Bíblia, nós já entendemos isso, que a única forma, a única maneira de nós, todos nós, não importa o que nós somos, a única maneira de nós nos darmos bem na eternidade futura, que todos nós vamos entrar e não vai demorar muito, é entregando a vida a Jesus. E eu gostaria de, em poucos momentos, poucos segundos, que você refletisse naquilo que você está ouvindo, tem a oportunidade de ouvir nesta noite. E lá no fundo do seu coração, da sua alma, do seu espírito, você levasse a sua vida a Deus. De tal maneira que você nunca irá se esquecer que esteve em uma cerimônia de casamento, mas que nessa cerimônia você ouviu a palavra de Deus e teve a oportunidade maravilhosa de ser salvo. A Jane é a nossa filha primogênita e tem um particular com a Jane. Quando ela quer fazer uma coisa, é uma pessoa determinada. Ela é determinada e esforçada. E o que ela coloca na cabeça para fazer, ela faz. Ela luta, ela tem muita garra nesse sentido. E, Jane, assim como você tem essas características na sua vida, agora aqui, nesse compromisso perante o Senhor Deus, assim você precisa entrar nessa nova etapa da sua vida, construindo a sua vida de casado a partir desse momento, na rocha, com determinação, com esforço supremo, porque aquele que te gerou, o Senhor nosso Deus, Ele vai te dar força, graça suficiente para você continuar, ser mais ainda determinada, mais esforçada, fazendo todo o esforço possível e até mesmo o impossível. O impossível fica por conta do Senhor, mas quem vai ser usado é você. Você está começando agora a conhecer Jesus. Já fez a decisão de seguir os passos de Jesus. Assim também, você vai prosseguir caminhando, ouvindo as palavras de Jesus e procurando, junto com a Jane, estabelecer também a sua casa na rocha, que é Jesus. Estabelecer a sua vida. Claro que vocês vão começar agora a ter uma experiência de vida a dois. E essa vida a dois precisa ser levada por Jesus. É o primeiro compromisso de vocês. É com o Senhor, nosso Deus. As palavras que fiquem gravadas nos seus corações, nas suas mentes, no espírito de cada um de vocês. Que vocês nunca se esqueçam dessas palavras e que não sejam palavras que foram ouvidas numa cerimônia de casamento e depois foram abandonadas. Não.
mas palavras que nortearão, direcionarão a vida de vocês, até que a morte os separe, a morte de um ou de outro, ou então, até que Jesus volte. Amém. Nosso Deus. E aqui estão dois objetos representativos desta união. Nilson e Jaime agora vão declarar agora o compromisso que eles, a partir desse momento, vão ter um com o outro. Depois estarão colocando as alianças aí. Deus vai escolher de cada um. E depois estaremos abençoando esse símbolo em nome de Jesus Cristo. Neste momento, eu recebo você como minha legítima esposa. e em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo, eu prometo te proteger, andar contigo em todas as circunstâncias em todas as circunstâncias das nossas vidas, quer na fartura, quer na fartura, quer na necessidade, ou em qualquer outro contexto. Eu te amarei, Te protegerei, te prometo que a minha vida, deste momento em diante, pertence a Deus e a você também. Eu te recebo como minha legítima esposa, em nome de Jesus Cristo. Nilson. Neste momento, eu recebo você como meu legítimo esposo, e prometo, em nome de Jesus Cristo, ser fiel a você unicamente, e a Deus eu quero dar toda a glória e a minha vida. Eu também quero compartilhar a minha vida com você, seja na abundância, seja na necessidade, na doença, na dor, na dor,
toda alegria. toda alegria. Quero estar ao seu lado, Quero estar ao seu lado, ser uma ajudadora ser uma ajudadora e também, particularmente, dar a você dar a você o testemunho o testemunho da minha fé da minha fé cristã cristã e apresentar para você e apresentar para você o meu testemunho de vida, o meu testemunho de vida, de que eu sirvo de que eu sirvo a Jesus Cristo. a Jesus Cristo. Eles vão proceder agora à colocação das alianças. Agora eu queria pedir o casal para se ajoelhar. Eu gostaria de pedir que todos ficassem em pé, por favor. As suas vidas a Jesus, agora como vidas unidas pelo matrimônio, para que a partir deste momento a vida deles levada a dois seja uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer a Ti neste momento. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor dá a cada um de nós esta maravilhosa oportunidade de nos reunirmos na Tua presença, Pai Santo, e apresentar a Ti um casal, ó Deus, que pretende viver na Tua presença uma vida, ó Pai amado, a dois, unidos, ó Deus, pelo amor do Senhor, nos eternos laços do matrimônio, ó Pai. Deus eterno, que as suas vidas sejam uma bênção, ó Pai, um para o outro e também para os seus familiares, ó Pai, dos dois lados, também para todas as pessoas, ó Deus eterno, que tiverem relacionamento com eles, ó Pai, seja diretamente, seja indiretamente. Deus eterno, que as suas vidas sejam uma bênção nas suas mãos. Nós pedimos a Ti que o Senhor, ó Deus, os guarde a partir deste momento, livrando eles, ó Pai, de todos os ataques malignos, dando a eles força, graça, amor, dedicação, ó Deus, a Ti e um ao outro. Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo estas vidas na Tua presença gloriosa, Pai. Deus, nós invocamos as Tuas bênçãos. Deus eterno, pedimos que o Senhor abençoe poderosamente a vida deste casal, ó Deus eterno, que está se unindo agora perante o Senhor da glória, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, conceda que daqui para frente, ó Pai, as suas vidas, ó Deus, sejam um caminhar constante um com o outro, ó Pai, e principalmente contigo, Senhor da glória. Nós declaramos, ó Pai Santo, a graça do Senhor sobre as suas vidas. Declaramos, ó Deus, a vitória do Senhor sobre as suas vidas. Declaramos, ó Deus eterno, que das suas vidas, ó Pai, sejam retirados, ó Pai, tudo aquilo que não tem origem no Senhor, mas que vem das trevas. Nós pedimos a Ti que o Senhor esteja banindo de uma vez por todas das suas vidas tudo aquilo que não tem origem no Senhor da glória. Seja a Tua graça sobre as suas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e agradecemos a Ti por tudo, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como ministro do Evangelho e servo do Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos declaro casados. Vos declaro marido e mulher. Que Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus Cristo.